Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos. Sextou! Já tá começando o fim de semana, galera. Tem mais jogo, né? Domingo tem de novo Fluminense em campo. Já é depois de amanhã. Fluminense e Bahia no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E de novo, já com super obrigação de vitória. Aí tem que ganhar de qualquer maneira, não tem jeito. Porque na Copa do Brasil perdeu com arranhões leves. E vou dizer um negócio para vocês. Teve um lado bom na derrota. Eu vou explicar para vocês. Mas já vou dar um spoiler. Perdeu quando podia perder. Vou contar essa história para vocês e vou querer também, claro, trocar ideia, ouvir a opinião de vocês. E o Defensor Sporting confirma, agora é oficial, Facundo Bernal é jogador do Fluminense. Vou mostrar para vocês e vou conseguir até falar um pouquinho de Olimpíada hoje, vem. Tapete Grená para você que está aqui comigo no canal Ilan FC. Muito obrigado por estar aqui. Se puder largar o like, se puder se inscrever, somos mais de 47 mil, rumo aos 50 mil muito em breve, em apenas 5 meses de canal. Obrigado a todos vocês que puderem se inscrever então e deixar o like. É tudo na faixa, é tudo 0800, é tudo de graça e você ajuda demais aqui o meu trabalho. Bom, rapaziada, vamos começar rapidamente aqui, antes de eu falar das coisas do Fluminense, né? Deixa eu dar uma passada por essa cena aqui, porque eu acho que emocionou todo mundo, né? Que sexta-feira, que coisa linda a medalha de ouro, a primeira medalha do Brasil dourada, conquistada em Paris, pela Bia Souza, judoca peso pesado, que venceu a israelense na final, e foi tudo lindo, uma competição linda, a reação maravilhosa, as duas se abraçando ao choro, né? Aos prantos no fim. A demonstração de esportividade de ambas, a reação da Bia, a emoção dela com os parentes, a entrevista chorando, tudo lindo, impossível não se emocionar. Parabéns a Bia Souza, parabéns ao judô brasileiro, parabéns aos brasileiros, que eu tenho certeza que, como eu, todos se emocionaram hoje com a Bia Souza, com essa cena maravilhosa dela hoje na conquista do primeiro ouro brasileiro lá em Paris. E aí, falando nisso, tem uma reportagem aqui bastante interessante, né? Que está se falando muito, obviamente, em Jogos Olímpicos, difícil ficar alheio, né? E o Fluminense é um desses times, dos clubes brasileiros com mais medalhas no ranking de medalhas na história das Olimpíadas. Está aqui no Netflu. Flu está entre os clubes brasileiros com mais medalhas olímpicas, veja ranking. Na verdade, é um ranking do perfil de rede social Noite de Copas. Noite de Copa, aliás. E o Vasco lidera o ranking com 40 medalhas no total, sendo 9 de ouro. Grêmio é o segundo com 4 e 8 no total. Terceiro é o Palmeiras, quarto é o Santos, quinto é o São Paulo, sexto o Atlético Mineiro, sétimo é o Internacional, oitavo é o Flamengo e o Fluminense vem logo atrás. Os dois estão com o mesmo número de medalhas de ouro, né? Então o Flamengo tem 2, o Fluminense tem 2 de ouro, mas o Flamengo tem mais medalhas no total, 29 contra 14. Mas o Flu aparece nesse ranking aí como nono colocado entre os clubes brasileiros que mais produziram, fabricaram medalhistas na história do esporte olímpico. Enfim, difícil ficar alheio, difícil a gente não dar umas piadas o tempo todo no que está acontecendo com os atletas brasileiros lá em Paris. Acho que vai pintar mais uns 4 ouros, tá, gente? Minha previsão aqui do povo Ilan é que o Brasil vai terminar essa Olimpíada com 5 ouros, incluindo já da Bia Souza, a medalha dessa manhã, do início da tarde, muito emocionante, por sinal. Bom, gente, vou falar já do jogo entre Fluminense e Juventude, da derrota, do que espera para esse jogo de domingo, né? Porque tem um lado bom na derrota de ontem, vou explicar, mas antes deixa eu dar uma passadinha aqui pela oficialização por parte do ex-clube do Facundo Bernal da chegada dele ao Fluminense. Então tá aí, ó, no Twitter oficial do Defensor Sporting, né? Ex-clube agora do Facundo Bernal, o post que eles fizeram agora no fim da manhã, começo da tarde já. Facundo Bernal continuará sua carreira no atual campeão da América, Fluminense Futebol Clube. Êxito, sucesso, Facundo. Sentiremos sua falta, esta será sempre a sua casa. E aí botaram aqui embaixo uma arte, né, do Facundo celebrando, comemorando vitórias, rodando camisa, mostrando medalha, beijando o troféu, enfim. A minha leitura disso é muito óbvia, né? O Defensor Sporting está anunciando oficialmente que a transação foi concluída, ou seja, Facundo já fez os seus exames médicos no Fluminense, já tudo foi assinado, está tudo resolvido, está tudo sacramentado
E oficializado, agora é questão de minutos ou de horas até o próprio Fluminense, naturalmente, anunciar também oficialmente essa chegada do Facundo Bernal. Jogador de 20 anos, jogador, pelo que nós vimos de imagens, de clipes, né, que foram mostrados nas últimas semanas nas redes sociais, jogador muito promissor, seleção uruguaia principal, seleção sub-20 por bastante tempo, habilidoso, boa saída de jogo, leve, faz bons lançamentos. Eu acho que tem tudo para chegar e ocupar o espaço que hoje é do André, tanto no time quanto no coração do torcedor. Já há rumores muito fortes que André estaria fechado realmente nessa sua negociação para o Fulham da Inglaterra, né? Isso poderia inclusive estar ligado à ausência dele no jogo contra o Juventude, nem viajou. O Fluminense deu uma justificativa oficial de que ele estaria no Rio fazendo reforço muscular e por isso foi poupado, por isso nem viajou. Mas não seria surpresa se ele tiver ficado no Rio para, na verdade, concluir as negociações com o clube inglês. André ainda joga pelo Fluminense? Não temos certeza, né? Esperamos vê-lo em campo pelo menos no domingo contra o Bahia, se por acaso isso se tornar uma despedida do Fluminense. Mas fato é que o André, embora seja um jogador que faz muita falta, um jogador extra classe, acima da média, fato é que o Bernal pode sim chegar, pelo menos essa é a nossa expectativa, e corresponder e ser um substituto à altura do André. Por que não? Acho que tem idade, tem talento, tem potencial para isso, e tomara que seja esse jogador que faça, eu vou dizer esquecer o André, mas que realmente consiga substituir o André no coração da torcida tricolor. Bem-vindo, Bernal, que ele tenha muito sucesso e estreie o quanto antes, né, gente? Porque o Ignacio, por enquanto, por exemplo, chegou e não estreou, né? Vamos falar agora desse jogo contra o Juventude. Vou falar do lado bom que eu vi na derrota, mas deixa eu primeiro manifestar mais uma vez o meu estranhamento com a ausência do Ignacio, não só na escalação inicial, num jogo em que ele poupa 4 titulares, né, num jogo em que Thiago Silva não está presente, e um zagueiro contratado por mais de 12 milhões de reais não começa jogando nem com a zaga B e nem entra durante o jogo. Mesmo com Antônio Carlos e Thiago Santos batendo cabeça, né, numa noite pouco inspirada, numa noite com algumas oportunidades de gol, inclusive em bolas aéreas para o Juventude, já no primeiro tempo, eu achei que o Mano com certeza colocaria o Ignacio, pelo menos no segundo tempo. Era a oportunidade perfeita para isso. E eu vou dizer um negócio para vocês. O cara já está no Fluminense há quase 3 semanas. Se ele ainda não entrou, se ele ainda sequer entrou em segundo tempo, para mim começa a parecer que tem algum caroço nesse angu. Tem alguma coisa estranha nisso aí, né? E o caroço no angu pode ser simplesmente que ele não está correspondendo nos treinamentos, que ele não parece ser tão bom quanto o clube achava. Só acho muito estranho que um jogador contratado por esse valor esteja disputando posição com Antônio Carlos e Thiago Santos. É sobre isso. Porque alguém dizer, ele chegou há pouco tempo, ainda está ali, tem uma hierarquia, tem a vez de um, de outro. Não tem vez nenhuma, não. O Serna chegou, deu 2 treinos e jogou, amigo. E ganhou a posição. Jogador contratado por esse valor não pode chegar para disputar a posição com Antônio Carlos e com Thiago Santos. Sinto muito. Se isso está acontecendo, se ele não está mostrando capacidade nos treinos para ser titular absoluto acima desses caras, então tem algo muito errado com a contratação. Com a vinda dele pagando-se esse valor. É sobre isso. Ele não foi contratado por 2 milhões de reais, empréstimo de 500 mil reais, não é nada disso. São 12 milhões. É muito dinheiro. É muita grana. Né? Entra já no rol ali daquelas contratações, Terence, 14 milhões, Capitão Moldávia, 9 milhões. É tipo assim, não pode dar errado. Uma contratação de 12 milhões de reais não tem o direito de ser algo, deixa ele lá no banco, daqui a pouco talvez ele jogue. Não. Com o orçamento que o Fluminense tem, era para chegar e jogar. Eu ainda acho que ele pode ser esse jogador, tá? Não estou desconfiando do Ignacio, mas eu estou começando a ficar cabreiro, acho que todo mundo, estou achando meio estranho que ele até agora não tenha sido sequer testado durante uma parte de um jogo de futebol. Vamos continuar aguardando. Galera, sobre a derrota de ontem, o Fluminense fez um primeiro tempo mediano para razoável, tá? Teve o jogo sob controle, embora tenha oferecido algumas oportunidades ao Juventude. O segundo tempo foi mais preocupante, mas aí o Juventude também melhorou muito, empurrou o Fluminense para trás. Mas o que eu vejo de lado bom na derrota? Primeiro, o Fluminense não perdeu de 3-1, né? Perdeu de 3-2, com um gol só de diferença. Acho perfeitamente reversível para o jogo da volta. O
Fluminense tem que vencer por um golzinho de diferença para levar para os pênaltis ou por 2. Qualquer vitória por 2 gols, 2-0, 3-1, 5-3, qualquer vitória por 2 gols de diferença, no Maracanã, com o Maracanã lotado, leva o Fluminense para as quartas de final da Copa do Brasil com premiação de 4,5 milhões. Então, galera, virou obrigação. Se tivesse perdido de 3-1 ontem, ia ser um pouquinho mais complicado. Ia ter que ganhar de 3 gols no Maracanã ou de 2 para levar para os pênaltis. Por um gol, arranhões muito leves, eu acho que volta absolutamente vivo e, sinceramente, faz tempo que o Fluminense não ganha de alguém por 2 gols de diferença. O último, e um dos únicos no ano, foi contra o Sampaio Corrêa 2 vezes nessa mesma Copa do Brasil. Né? Mas ficou bem baratinho. Então, um time que não consegue fazer muitos gols. Esse Fluminense atual, mesmo já sob comando do Mano, que teve 3 vitórias seguidas por 1-0. Mas vai ter que ganhar. Vai ter que ganhar do Juventude por 2 gols de diferença. Porque é obrigação. Eliminar o Juventude no Maracanã, tendo que vencer apenas por 2 gols de diferença, sinceramente, é obrigação. Se não conseguir isso, vai entrar no rol dos vexames do ano. Ponto. Dito isso, acho que teve o lado bom a derrota. Primeiro, porque o Fluminense conseguiu aquele gol no fim, que parece ter potencial para ser o gol da classificação, né? Porque melhorou bastante a situação, tornou ela menos pior, apesar da derrota. E segundo, que era uma derrota, foi uma derrota no momento em que o Fluminense, na verdade, pode perder. Onde ele não pode mais perder é no Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto. O jogo contra o Bahia, embora a situação tenha melhorado um pouco no Brasileiro, o Fluminense ainda é o 19º colocado. Time nessa situação, gente, não pode deixar de fazer o dever de casa. O dever de casa é ganhar os pontos em casa. Ganhar jogando nos seus domínios como mandante. Porque já perdeu tudo que poderia perder. Agora é fazer o dever de casa, jogando no Maracanã, ganhar os seus jogos, todos ou praticamente todos, e vai ter que conquistar pontos fora, para compensar o buraco em que se meteu, ainda sob comando do Fernando Diniz. Então, achei que a derrota de ontem, primeiro, é uma derrota que era aceitável sob o ponto de vista de classificação, é uma outra competição, e aí não é por pontos, é por classificação mata-mata. Então, o Fluminense perdeu quando podia perder, porque basta ele ganhar na volta de 1-0 para levar para os pênaltis ou por 2-0 para se classificar, que essa derrota vai ser esquecida. Ela não conta pontos, né? Resultado em Copa do Brasil é para classificar. Então, era uma derrota que poderia acontecer. Né? Perdeu quando poderia perder, é como se diz normalmente. E, além disso, tem esse fator educativo. O time vinha com 3 vitórias consecutivas, os torcedores já estavam ficando um pouquinho otimistas em excesso, natural. Estava todo mundo já falando, meu Deus, agora está tudo certo, agora vamos para dentro, vamos ser campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Aí saiu o gol no comecinho do jogo, aí é que aumentou ainda mais, né? Acho que rolou até uma soberbinha assim, de leve em todo mundo. Nossa, agora vamos golear, né? Vai voltar com 3-0 lá de Caxias do Sul, vai ganhar de 4, vai ganhar de todo mundo agora. Então, eu acho que do fator educativo, sob esse ponto de vista, ter tomado a virada, ter tomado essa pancada, esse susto, acendeu a linha amarela e deu um beliscão em todo mundo lá no vestiário para lembrar o seguinte, não ganhamos nada. Estamos dentro do Z4 ainda no Campeonato Brasileiro, ainda é penúltimo colocado, continua cheio de obrigações de vitória e na Copa do Brasil, para se classificar, vai ter que suar contra esse Juventude aí. Então, acho que deu essa sacudida, deu uma estancada, num princípio, talvez, de otimismo excessivo, de alguma euforia, para todo mundo se lembrar de botar de volta o pezinho no chão. O Fluminense continua em situação muito, muito delicada, muito difícil no Brasileiro, e na Copa do Brasil tem agora um placar a reverter, perfeitamente reversível. Se Deus quiser, agora com o Thiago Silva de volta, que fez toda a falta do mundo ontem, e Arias, né, que melhorou um pouquinho a produção ofensiva no segundo tempo, e se Deus quiser, viu, seu mano, sem John Kennedy, chega de John Kennedy. Chance derradeira ontem, e o que aconteceu foi mais do mesmo. Mais do que a gente tem visto de John Kennedy em 2024, que é aquele ex-jogador de 2023. Aquele de 4 de novembro não existe mais. Está na hora de desistir do que já se provou ineficaz, né, e insistir ou dar novas oportunidades a quem está pedindo passagem e consolidar esses jogadores no time. Tá bom? Bota a opinião de vocês aqui embaixo sobre esse lado bom da derrota. Né? Tudo tem um lado bom, de onde pode se tirar algo positivo. Se inscreve no canal, deixa o like, mas opina aqui embaixo. A gente se vê mais tarde. Abraço, valeu.